Pergunta para o quadro Teologando de hoje. Conheça um pouco da história da epopeia de Gilgamés. Ele era um rei arrogante, que oprimia o povo da cidade de Uru. Os deuses então criaram Enkidu do barro, e enviaram ao encontro de Gilgamés com a missão de torná-lo mais humilde. Eles se tornaram amigos, e começaram uma trajetória marcada por muitas aventuras, e numa dessas aventuras, eles desrespeitaram a deusa Inanna. Os deuses resolveram matar Enkidu, como punição, pelo desrespeito à deusa, e Gilgamés, aborrecido, iniciou uma jornada, em busca da imortalidade. Nessa jornada, ele conheceu Utnapishtim, um herói conhecido por ser imortal, ao sobreviver a um grande dilúvio. Para sobreviver ao dilúvio, Utnapishtim teria construído uma grande arca, a mando dos deuses, e abrigado sua família, e um grande número de animais nela. Esse herói prometeu a imortalidade para Gilgamés, desde que ele cumprisse algumas missões. Entretanto, o rei Gilgamés falhou nessas missões, e retornou para Uru. Assim, como essa lenda que é parecida com a história da Arca de Noé, relatada em Gênesis, capítulo 6, existem outras lendas antigas, parecidas com alguns trechos bíblicos. Por causa disto, muitas pessoas dizem que o cristianismo e o judaísmo são plágios de vários contos da antiguidade. Isso é verdade ou mentira? Tá aí a pergunta de hoje feita pela inteligência artificial. É isso mesmo. Aqui nós fazemos o contrário. A inteligência artificial pergunta e nós respondemos. Então vamos a essa dúvida de hoje. A primeira coisa que eu vou fazer é aproveitar a epopeia de Gilgamés e usá-la como exemplo. Mas assim como ela, tem também um livro antigo que foi encontrado chamado de Bíblia de Golbrim, que tem alguns contos parecidos com Gênesis, principalmente algumas histórias relacionadas à criação do mundo, anjos caídos, e me parece que até existe também uma outra narração de dilúvio. Veja bem, casos como esses não tiram a credibilidade da Bíblia. Antes, o contrário, eles confirmam que esses fatos aconteceram, fatos que marcaram toda a humanidade. O que podemos dizer é que, além da Bíblia, as outras civilizações, em várias épocas, conheciam as histórias que estão narradas na Bíblia, e que de fato aconteceu. Vale ressaltar que a Bíblia contém fatos históricos e não lendas. A fé judaico-cristã não é baseada em mitos do passado. O fundamento do cristianismo é histórico. A arqueologia vem comprovando as histórias bíblicas a todo momento. Outra acusação nesse sentido, feita ao cristianismo, é que muitos acontecimentos narrados a respeito de Jesus são, na verdade, plágios de mitos antigos. Essa conversa é como se houvessem duas versões de Jesus. O Jesus mito, que é um plágio, e o Jesus histórico, que nunca fez nada do que foi narrado. Eu vou usar como exemplo aqui o fato que diferencia o cristianismo de outras religiões, a ressurreição de Jesus. Sim, se você for ao túmulo de qualquer outro líder religioso, os restos mortais estão lá. Mas ao fazer turismo para ir à tumba de Cristo, você vai pagar ingresso para ver um local vazio. Como dizia o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A ressurreição de Jesus tem elementos bem sólidos, como o testemunho das mulheres, que foram as primeiras a irem lá. E olhe bem, quem conhece a cultura daquela época sabe que se quisesse inventar uma mentira e deixá-la com cara de verdade, as primeiras testemunhas não deveriam ser mulheres. Mas foi isso que aconteceu. Outro ponto é a tumba vazia. Como eu disse, se você for fazer turismo em Jerusalém, vai visitar um local sem os restos mortais de Cristo, pois ele ressuscitou. Outra situação é que os apóstolos sofreram tortura e morte, e nenhum deles negou a ressurreição de Jesus. Ninguém suporta tanta coisa para sustentar uma mentira. Esse é um assunto assim bem extenso, e nós vamos falar mais vezes sobre isso em outros teologandos. Mas para finalizar aqui, eu quero dizer que muitas afirmações a respeito de Jesus foram profetizadas antes mesmo dele estar na terra, o que faz com que essas profecias sejam as primeiras a narrar sobre o Cristo, escritos estes que dão originalidade ao fato histórico, fazendo com que as lendas e mitos que foram escritos bem depois fossem baseados nessa profecia, e não o contrário, como muitos querem afirmar. Eu espero ter ajudado. Esse foi o nosso Teologando de hoje.